Queridos, nós sabemos que a batalha nesse tempo ela é travada, né? A própria palavra do Senhor vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas Ele é o Deus que nos livra de todas. Muitas das vezes nós não esperamos o dia mal bater a nossa porta, não é verdade? Tem muita gente aqui deprimida, com depressão, angustiado, sem expectativa de vida, porque o cenário que está vivenciando nesse tempo é literalmente desfavorável. São tantas as palavras pejorativas, são tantas as palavras de maldição que são direcionadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas o pior não é isso. O pior é que a palavra vem de quem a gente menos espera. Vem de quem deveria nos abraçar, de quem deveria de alguma forma nos levantar, de quem deveria nos motivar. Pois é, por vezes somos mal compreendidos, não é verdade? E por mais que você deseje mensurar com palavras sobre o vale e a guerra que você está vivenciando nesse tempo, você se deu conta que é impossível com palavras falar. Eu quero te dizer algo aqui. Deus, Ele contempla literalmente o teu coração. Ele sabe o nível de vale de guerra que você tem enfrentado. É difícil compreender. Por quê? Porque além do vale da guerra, você tem se sentido sozinho. Senhor, no pior vale da minha vida. Pai, eu estou confuso diante dessas circunstâncias, diante dessa situação. Cadê meus amigos, Senhor? Né? Eu quero lhe dizer algo aqui que às vezes o próprio Deus permite que muitos vão, que muitos fechem a porta, para você entender que o impossível somente Ele pode fazer. Você tem um pai, Ele jamais te desamparou, querido. Embora você se sinta inferior, você tenha dúvida que você seja amado ou não, por quê? Porque aquilo que representava amor na tua vida, talvez um pai, uma mãe, te abandonou, né? Tentou te abortar, você ouviu por várias vezes que você era um projeto falido, deixou você sendo criados por terceiros, ou às vezes você está aqui órfão de pai, de mãe, só você sabe o nível de guerra que você tem atravessado e quais são as marcas deixadas sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu tenho cura para a tua alma, porque embora você tenha sido gerado em um ventre que não lhe deu amor, Deus Ele lhe gerou nele antes mesmo da fundação do mundo. Pois é, tu não é obra do acaso, tu não é um projeto falido, tu é plano de Deus. E por que de algumas guerras enfrentadas? E por que desse mal-estar referente à minha história? Porque na verdade a tua história faz parte do propósito que Deus tem para com a tua vida. Embora a tua história tenha sido de dor, você é um sobrevivente, é um testemunho que você tem para contar. Porque por vezes você pensou em desistir, por vezes você pensou em dar cabo da vida, por vezes você pensou, Deus não gosta de mim. Mas o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, Ele permite certas situações, pelo amor que Ele tem pela tua vida. Porque Ele sabe que Ele pode confiar certas provações a você. Lembra de Lázaro? Era amigo de Jesus. Deus permite que Lázaro passe pelo vale da sombra e da morte, porque Ele sabia que Lázaro, mesmo no vale, glorificaria o nome dEle. Quer saber? Você passou por muitas coisas, mas está aqui comigo, porque você sabe que Deus é na tua vida. Se não fosse, você não teria resistido. Se não fosse, você não estaria aí ouvindo aquilo que o céu tem para lhe proporcionar nessa manhã. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, não desista. Não abra mão dos projetos, dos sonhos que eu coloquei sobre a tua vida. Porque você vai alcançar. Não por conta do teu tamanho, não por conta do teu recurso financeiro, ou por conta do nível de amizades que estão ao seu redor. Não, queridos. Tu vai alcançar porque o Deus que começou a boa obra em ti é fiel para aperfeiçoar até o fim. Você precisa entender que de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus jamais perdeu peleja nem batalha, certamente não é a tua que será perdido. O que você precisa fazer nesse tempo é se levantar. E talvez você está dizendo,
como me levantar no meio dessa guerra, como me levantar no meio desse levante, da traição, do abuso, da rejeição. Se levante, porque tem coisas na nossa vida que se nós não fizermos por nós, ninguém irá fazer. Obrigado, Caroline, Deus lhe abençoe. Tem coisas que se você não fazer por você, ninguém vai fazer. Quer saber? O primeiro a acreditar nas promessas de Deus para com a tua vida precisa ser você. Se José ele dependesse da autorização de seus irmãos, até mesmo de seu pai, para ver o sonho dele sendo realizado e concluído, ele iria perecer. Porque por vezes ele contava sobre aquilo que sonhou, e os seus irmãos e o seu pai zombavam dizendo: para, José, você está falando mesmo que você vai governar sobre nós? Você está falando mesmo que nós iremos nos prostrar diante de você, José? Você está entendendo? A própria família, os próprios irmãos não acreditaram na promessa de Deus para com a vida de José. Então não espere que o outro acredite ou reafirme em algo que só você e Deus sabe, queridos. Tem pessoas aqui que já queriam abandonar o casamento, deixar de orar pelo ente querido. Tem pessoas aqui que não queriam mais lutar em prol de uma faculdade, um sonho, um projeto. Por quê? Porque a maioria que está ao teu redor não acredita. Você acredita mesmo que vai acontecer? Olha a crise lá fora. Você acredita mesmo que será restituído o teu casamento? Olha como este homem está. Olha como essa mulher está. Queridos, o outro não precisa acreditar acerca da promessa que o céu liberou para nós. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Você precisa se levantar, assim como aquela mulher hemorrágica que estava numa tenda, sentenciada à morte. Aleluia! Ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu, apesar da dor, se levantar e ter com Jesus. Nós precisamos nos levantar, porque o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. Não adianta agir por desespero, ficar batendo em tudo quanto é porta. Às vezes a gente tem, aleluia, a facilidade de pegar o telefone e de ligar para o amigo, e o que a gente não entende é que sem responsabilidade nenhuma o outro está compartilhando a tua dor para os outros. O que a gente menos precisa nessa hora é de alguém que compartilhe sobre a nossa dor. Pri, não coloca carinha de choro não, coloca o coraçãozinho amarelo, porque carinha de choro começa a travar a live. Você que está aqui comigo, curte para o TikTok entregar a live. Me ajude nessa missão, é a primeira vez que a pastora está nesse horário, né? Então são pessoas novas aqui, Deus abençoe. Tem uma palavra para o teu coração, amém? Obrigado pelo carinho. Você está entendendo? Você precisa crer, você precisa seguir em frente. Porque se aquela mulher hemorrágica ficasse dentro de sua tenda, esperando algum familiar interceder por ela, vem cá comigo, ela teria literalmente morrido. Não espere dos outros, porque às vezes, dependendo ou esperando dos outros. Amém? Hoje eu quero falar sobre as filhas de Zelofeade. Estava travando, eu coloquei na minha internet para não travar. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Números, capítulo 17, que havia 5 mulheres. Essas 5 mulheres, elas eram filhas de Zelofeades. Elas eram da tribo de Manassés. E a palavra do Senhor vai dizer que, de acordo com a lei, na ocasião, a mulher, ela não tinha voz, né? A mulher, ela como um produto de seu pai, né, que ao passar do tempo passava para o esposo, para o marido, no valor de um dote para casamento. Entenda, eles estavam terminando ali os 40 anos de peregrinação pelo deserto, alcançando posse da terra de Canaã, terra que emanava leite e mel, uma terra que o próprio Deus disse que os entregaria. Antes de tomar posse dessa terra, Moisés, ele reúne com os príncipes na ocasião para poder fazer a partilha das terras.
nós precisamos nos organizar acerca daquilo que nós temos pedido a Deus. Às vezes o desespero faz com que nós não venhamos ter organização. Isso é um perigo, queridos. Porque quando a bênção vier, se você não souber administrar, você mesmo fará com que a bênção sucumba. Eu preciso que você entenda isso aqui. Você que tem pedido a Deus um casamento, se você não for tratado, você mesmo dará conta de destruir com as suas próprias mãos esse relacionamento. Tratado de quê, pastora? Tem mulheres aqui que foram feridas no decorrer da jornada, que foram traídas, que foram agredidas verbalmente ou até mesmo literalmente, e não consegue dar a oportunidade, um recomeço de viver o novo. Por quê? Porque foram tantas guerras enfrentadas que passa que você já não acredita mais em um relacionamento saudável. E talvez você tenha até motivo, você falaria comigo, porque não foi um, pastora, foi 2, foi 3. Pois é, não importa quantos relacionamentos você teve tóxicos, o que eu quero te dizer é que Deus, ele precisa curar o teu coração para você recomeçar e dar a oportunidade de viver algo inédito, algo extraordinário. Se nós não somos curados no coração e nem na alma, nós não vivemos o novo e nem o extraordinário. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu tenho coisas grandes para lhe entregar, mas antes de lhe entregar, eu quero curar o teu coração. Antes de lhe entregar, eu quero curar a tua alma. Obrigada, amados. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Deus trouxe alguém aqui para dizer, às vezes ele diz: eu vou entregar uma empresa. Como é que Deus vai entregar uma empresa imposta nas mãos de uma pessoa que não sabe administrar? O que você vai fazer? A bênção antecipada, ela vem para destruição. O Senhor está dizendo, embora você se julgue preparado, capacitado, instruído para tomar posse de uma bênção, o Senhor está dizendo, eu te conheço melhor do que você mesmo, eu não me atraso, eu chego na hora certa. E Deus, ele não quebra princípios para abençoar, queridos. Eu estou falando de 5 mulheres que estavam para aderir, para tomar posse de uma terra que o próprio Deus havia dito que entregaria. Só que naquele tempo havia um decreto que mulher não poderia adquirir terras. Ou seja, ela teria que ter o pai. Sim, através do pai, elas morariam naquela terra. Ou então, teriam que ter um irmão, porque através dos irmãos, morariam na terra. Nesse contexto, as filhas de Zelofeade haviam acabado de perder o pai, pelo tempo que caminharam no deserto. E agora? Tudo que elas teriam direito é dar terras de seus tios, ficar sempre dependentes dos outros, de migalha dos outros. Por quê? Porque de acordo com a lei na ocasião, elas de fato, por ter perdido o pai e o pai não ter tido filhos do sexo masculino, elas não teriam aí direito a nenhuma terra. Pois é, tem pessoas aqui aceitando a condição que a vida tem lhe imposta. Sim, você diz, a minha família nunca alcançou terras, a minha família nunca alcançou cadeira, na minha família nunca ninguém casou, nunca ninguém fez faculdade, nunca ninguém gerou, e você pegou isso para si, dizendo, não há um decreto e eu aceito essa condição. Deus quis assim. Não, queridos, Deus não quer ver você em um quartinho de depressão, Deus não quer ver você sendo humilhado, Deus não quer ver você dessa forma. Deus tem o melhor dessa terra para lhe dar, mas você precisa se posicionar entendendo qual é o teu lugar no reino dos céus. Às vezes nós estamos vivendo de migalhas, aceitando qualquer condição e declarando que Jesus quer assim. Não, o Senhor quer que você se levante, apesar da dor, apesar das guerras, e vai, aleluia, atrás do teu milagre.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para dizer que tem fé de braços cruzados. Aquela mulher estava caminhando junto com o povo de Israel. Elas poderiam cruzar os braços dizendo: eu tenho fé que os meus tios vão interceder por nós. Mas se elas ficassem paralisadas, ninguém intercederia por elas. Por quê? Porque o problema era delas. Eu sei que é difícil ouvir isso aqui, mas é verdade. Se nós não nos posicionarmos em prol da nossa causa, ninguém irá interceder por nós, porque o problema é nosso. Por mais que falam, por mais que digam, por mais que orem, queridos, nenhuma oração vai gerar impacto no céu como a tua. É basicamente isso, mãezinha. Ninguém vai orar pelos teus filhos como você ora, porque você impõe sentimento. Esposa, ninguém vai orar pelo marido como você ora, porque você impõe sentimento. Tá entendendo, marido? Ninguém vai orar pela tua família como você ora, porque você põe sentimento. Isso pesa. Por que você acha que a inveja é pior do que macumba? E a Bíblia diz que a inveja corrói os ossos do invejoso. Por quê? Porque eles impõem sentimento. Você vai fazer um trabalho, você paga, e o outro, sem impor sentimento, vai fazer aquilo que você pediu. Mas quem tem inveja, querido, bota o sentimento e diz: não vai ser feliz, não vai gerar, não vai alcançar. E muitas das vezes isso gera um impacto na tua vida. Por quê? Porque nós estamos tão desapercebidos que deixamos o nosso campo desprotegido, e com isso é falência no casamento, é casais que não se identificam, um fala maçã, outro entende banana, com isso é porta que não se abre, com isso é dívidas em cima de dívidas, e você não entende o que está acontecendo. Aí o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer nesta hora: ergue-te, se levante em prol a tua causa, porque o mundo espiritual não tem pena de nós. Na verdade, queridos, Deus não tem pena de nós, porque Deus te vê como filho, como herdeiro. E por que o nosso Deus não desespera com o nosso desespero? Porque Ele vê o nosso amanhã e Ele diz: bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bênção e não de mal ao teu respeito, pensamentos que farão com que você conclua e alcance o propósito desejado pelo próprio Deus. Então não abra mão daquilo que o céu tem preparado para você. Eu preciso te lembrar que naquela época nenhuma mulher havia aderido terras, mas essas mulheres, diante das circunstâncias, elas decidem se levantar. Eu não sei se eu já ouvi acontecer, mas eu vou me levantar em prol da minha causa. Eu não sei se na minha família teve alguém curado dessa enfermidade, mas eu serei a primeira na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei se na minha família alguém casou-se, mas eu serei a primeira na autoridade que há no nome de Jesus. Eu não sei quem conseguiu gerar diante dessa debilidade diagnóstico, mas eu serei a primeira a gerar em nome de Jesus. Eu não sei quem nunca alcançou essa cadeira determinada, mas eu sei que eu vou alcançar, eu vou me assentar nela, na autoridade que há no nome de Jesus. Comece a declarar, queridos. Aquelas irmãs, elas poderiam estar totalmente desalinhadas, uma dizendo: não, vamos aceitar isso mesmo, tá muito bom, não vou mexer com isso não. Imagina alguém ouvindo aquelas irmãs falando que iria se levantar por essa causa. O que diriam? Vocês são loucas? Nem voz vocês têm, como assim vai chegar diante de Moisés e falar que quer terra? Acabou, o pai de vocês, Zelofeade, morreu, ninguém vai interceder por vocês. Mas ao invés de contar a história e o problema delas para quem não poderia resolver,
elas decidem se reunir entre si para tentar resolver o problema. Querido, o diálogo pode mudar a história, pode mudar a tua vida, o teu casamento. Às vezes o teu casamento está a pico por falta de diálogo, porque nós ficamos, eu acho que ele pensa assim, eu acho que ela pensa assim. E quando você senta para conversar, para falar sobre a tua dor, sobre aquilo que o outro tem que mudar, você vê que uma conversa poderia ter resolvido a história antes de um ponto final. Queridos, abra tua boca, expõe teu sentimento, fala aquilo que está no teu coração, fala sobre os teus sonhos, teus projetos, para aquele que está coabitando com você, para aquele que mora na tua casa, porque às vezes a falta de diálogo traz a destruição, a contenda, a dissensão. E aí tem pessoas dizendo, é incompatibilidade, a gente não combina, queridos. Você sabe o que fez você olhar para o teu marido, e marido, tu sabe o que te fez olhar para tua esposa. Ela é a mesma, não mudou. O que mudou é a inconstância, sim, é a falta de comprometimento, é a falta de diálogo. Hoje a gente pega o celular, a gente manda eu te amo, eu tô doida pra estar perto de você. Quando tá perto não há diálogo, quer tá longe, fica com o celular na mão. Você tá entendendo? Às vezes é falta de sabedoria. Essas mulheres, elas tiveram sabedoria, elas se reuniram antes de ter com o profeta, com o sacerdote, com Moisés. Elas se reúnem e decidem entre si, primeiro, o que nós queremos para nós. Às vezes a gente chega tão afoito diante do reino dos céus que a gente fala coisa por coisa e na verdade não pedimos aquilo que realmente necessitamos. Quando Deus se apresenta em sonho a Salomão, ele diz, me pede o que tu queres que eu lhe darei. Entenda, Deus disse para ele que lhe daria. Pede o que tu queres. Ele poderia ter pedido riquezas, a morte de seus inimigos. Ele poderia ter pedido várias coisas. Mas olha o que Salomão pede. Eu quero sabedoria para poder administrar e liderar sobre um povo que o Senhor colocaste para me cuidar. Deus disse, só porque tu me pediste sabedoria, eu lhe darei tudo. Riqueza, sabedoria, prosperidade, família. Pois é, queridos, quando a Bíblia diz primeiro o reino, a tua justiça e ademais o serão acrescentadas, é literalmente isso. Às vezes nós estamos exaustos, fadigados, até descrente diante das circunstâncias. Por quê? Porque nós insistimos incansavelmente correr atrás da bênção. Eu vou dizer algo aqui, queridos. Correr atrás da bênção é fazer a bênção correr de você. Que é isso? Literalmente isso. O Senhor disse, as bênçãos seguirão aqueles que crêem. Quando a bênção vai seguir aqueles que crêem, é porque você está na contramão da bênção. Por que na contramão? Porque você está correndo atrás de Jesus, atrás de Deus, atrás daquele que é o único que pode promover o milagre na tua vida e na tua história. A bênção seguirão aqueles que crêem e alcançarão. A bênção já foi decretada. Então você que está aqui não entendendo, porque se tu corre atrás, tu faz e nada acontece, a porta não se abre, para tudo. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua busca com Deus? Tem falado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Tem direcionado a Ele o teu clamor? Tem entregado a Ele tudo? Aleluia! Você tem falado para Ele sobre os teus sonhos, os teus projetos? Ou Ele não é a sua prioridade neste momento? Você tem corrido atrás da bênção, falado para tudo e para todos, aquilo que tu precisa, aquilo que tu vai fazer, e Ele fica em segundo plano. E a oratória nossa é, Deus entende. Não, querido, Deus não entende. E é incrível quando a gente começa a falar sobre a verdade da palavra e como o número vai caindo, né? Mas, queridos, vai andar em círculo, sim, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor está falando para alguém que quer ouvir a verdade da palavra. Primeiro o reino, aleluia. Recorre ao reino, entrega a tua vida para Ele, fala com Ele, porque o mais Ele fará. Ele sabe daquilo que tu precisa, Ele sabe daquilo que a matéria, que o teu corpo precisa, Ele sabe de tudo, aleluia, que nós precisamos alcançar para obter o milagre e a vitória. Mas a palavra do Senhor vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Elas estavam reunidas
e reunindo, elas entraram em um comum acordo. Deus, ele coloca pessoas de visão perto de você. Deus coloca pessoas perto de você que vai parar para ouvir a estratégia. Não só ouvir, mas vai ver que a estratégia é benéfica. Porque quem nos dá a estratégia é o próprio Deus. Deus lhe dará estratégia no teu casamento. Deus vai te dar estratégia para administrar essa empresa. Deus lhe dará estratégia diante desse diagnóstico. E Ele me trouxe aqui para lhe dizer que tu sairá dessa crise, dessa guerra, bem mais que vencedor. Aleluia! Não abra mão do propósito. Não aceite menos do que aquilo que o céu tem preparado e reservado para você. Por que eu estou dizendo isso? Lembra da mulher samaritana? A palavra do Senhor vai dizer que ela tivesse 5 maridos e o sexto não era dela. Ou seja, ela casou por 5 vezes. E naquela época, a gente sabe que se a mulher queimasse o arroz, o homem poderia repudiar e ela voltar para a casa da família. Fato é, ela deve ter sido repudiada 5 vezes, mas por passar pelo processo durante 5 vezes, o sexto ela aceitou qualquer coisa. Às vezes a gente está assim, é tanto tempo inventando uma guerra que a gente aceita qualquer porta, qualquer pessoa na nossa vida, qualquer amizade. Não, o Senhor está dizendo, não tem qualquer coisa para você. Eu não tenho qualquer área para você, eu não tenho migalhas, eu não tenho um dipirona que vai sanar a tua febre, não, eu tenho a restituição, restauração completa. Eu sou Deus que arranco todo o mal pela raiz. Eu sou Deus que faz que você enxergue aquilo que a dor tem lhe impedido de enxergar. Eu sou Deus que restitui. Quando eu restituo é por completo, querido. Deus que trabalha na tua área financeira é o mesmo que trabalha na tua área sentimental. Aleluia! O Deus que cura é o mesmo que julga a tua causa, movimentando a papelada, batendo o martelo para lhe conceder a vitória. Eu desconheço um Deus que trabalha pela metade. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer, enquanto estamos aqui nos alimentando da palavra, Ele está tratando e cuidando de todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Ele está cuidando de todas as áreas da nossa vida. Paz do Senhor, Cláudio. Ele está cuidando. A palavra do Senhor vai declarar que após se reunirem em comum acordo, elas disseram, eu quero uma terra, que já era inédito. Nunca mulher tinha tomado posse de terra alguma. Elas não só declaram, eu quero uma terra, mas vamos escolher. Eu quero a terra que fica entre os irmãos dos meus pais. Eu quero a terra que fica entre os irmãos do meu pai. Pois é, às vezes a gente pede mal, porque não conhece a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Nosso Deus é Deus que cura o incurável. Nosso Deus é Deus que, se necessário, ressuscita morto, só para nos dar a vitória. Pede, mas pede direito. Não tenha medo de abrir a tua boca. Mas é inédito. Não, pastor, aí já é demais, né? Deus nunca... Não importa, queridos, que seja inédito. Deus fará na tua vida. Deus ama soldado valente. Pessoas que perseveram em áreas que ninguém perseverou. Pessoas que acreditam em coisas, em lugares que ninguém acreditou. Começa a profetizar, declarando para Deus, Senhor, eu quero, mas eu quero desse jeito, eu quero dessa forma, porque Deus faz. Nós perecemos porque pedimos e pedimos mal. Quando nós conhecemos a grandeza do nosso Deus, nós pedimos, aleluia, e pedimos mesmo, sem nenhum problema. Elas falaram, não, nós vamos lá apresentar a nossa causa e vamos falar qual é a terra que a gente precisa. Aí às vezes você está aí me ouvindo dizendo, Deus sabe o que eu preciso. Claro, queridos, que sabe, mas Ele quer que você fale. Abra a tua boca, né?
Deus sabe o que todo mundo precisa. Deus sabe que quando o enfermo está internado no hospital, ele precisa de cura, né? Deus sabe quando um casamento está a pico, quando as malas estão arrumadas, o casamento precisa de restituição. Se fosse só pelo fato de Deus saber, todo mundo estava sarado e curado. Não! Deus quer ver a tua fé mediante essa guerra. Deus quer ver você dar um passo de fé. Deus quer ver, mediante a tempestade, Pedro, você andar sobre as águas. Porque a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Mas você está esperando Deus colocar o chão para você dar o primeiro passo, e nem sempre isso vai acontecer. Você tem idealizado a forma que Deus vai entrar e a forma que Deus vai trabalhar. E na verdade Ele é Deus. Ele faz do jeito dele, da forma dele. Ele quer ver um posicionamento teu mediante a guerra. Claro que ele sabia que o paralítico do tanque de Betesda precisava. Afinal, ele estava ali entre os 5 pavilhões, numa fila para mergulhar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que de tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas. O leproso, o manco, o coxo, o cego era curado. É nessa fila que ele estava, quando o Senhor vem perguntar: homem, quer tu ser curado? Que pergunta óbvia, né? Diante das circunstâncias. Mas na verdade Deus estava mostrando para aquele homem que aquilo que o tanque poderia proporcioná-lo era a cura exteriótica, mas não a cura da alma. Queridos, 38 anos padecendo de uma debilidade, lutando para ser curada, são muitas feridas geradas. Porque é bem verdade que o outro nos vê às vezes com a cura nas mãos. O outro te vê com um carro, com uma casa, num trabalho próspero, mas não tem noção do vale da guerra que tu enfrentaste para chegar onde chegou. Tu não caiu aí de paraquedas, não. Foram noites em claro, foram renúncia, foram busca contínua, só tu sabe. Mas quem tá do lado de fora tá falando: quem ele acha que é? Quem ela acha que é? Porque é assim, não, querido. É uma história. Você tem uma história para contar. Quem olhava para o paralítico ali na fila para o mergulho era só mais um paralítico. Porque para a sociedade nós somos apenas um número. Mas para Deus não. Deus não nos vê, não nos enxerga como o homem nos vê, como a medicina nos vê. Então quando Deus olha para um homem, Ele olha para a história. 38 anos, padecendo, mas lutando. 38 anos que poderia dar desculpa, olhando para a história dele, só contando, fui humilhado, rejeitado. Eu sempre dependi dos outros para me trazer até aqui no tanque, afinal naquela época não tinha cadeira de roda. Então sempre foi dependente de alguém. Imagina o nível de humilhação que aquele homem passou, porque isso não está escrito. Muitas das vezes não está escrito o nível da guerra, da humilhação, da rejeição, do abuso, da porta que fechou na tua cara, do medo. Não vem escrito não, querido. Então quem olha a tua história do lado de fora, acha que você é só mais um número. Mas Deus não te trata como um número. Deus te trata como um filho. Como alguém que elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Deus te vê imposto a promessa. Por isso que Ele não desespera com o teu desespero. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer que se tu crer, tu verás a minha glória manifesta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele te ama num tanto, que não abre mão de você. Sim, através de uma tela, de um celular, através de uma tela, de um tablet. Ele fala para você: eu não abro mão de você. Você tem valor, queridos. Não aceite menos do que aquilo que o céu tem preparado e reservado para a tua vida e para a tua história. Quer tu ser curado? Quer tu ser curado? Quero, Senhor. Ah, Senhor, todas as vezes. Pois é, às vezes a dor está gritando, a angústia está gritando, a ponto de nós não respondermos aquilo que o Pai está nos perguntando. Aquelas mulheres, elas foram com propósito. Vamos até Moisés, vamos até a porta do templo. Moisés vai entrar no Santo dos Santos, Deus vai falar, mas eu não abro mão da terra que é nossa.
estava dizendo: meu pai terreno morreu, mas eu tenho um Deus, aleluia, que vela por mim, que julga a minha causa. Não se vê como coitadinho nessas circunstâncias. Você tem um Deus, querido, que julga a tua causa, que te justifica. Você tem um Deus que, se necessário, abre porta onde sequer tem parede, só para lhe conceder vitória. Não fique cabisbaixo, porque se aquelas mulheres ficassem ali de braços cruzados, ao adentrarem a terra de Canaã, elas não tomariam posse daquilo que era dela por direito. Eu estou falando de justiça. O pai delas morreram, mas elas eram vidas. Como depender dos outros vendo repartição de terra e não receber terras para elas, pelo fato de elas serem mulheres? Não aceita essa condição. Eu preciso que você entenda que naquela época elas não tinham vizinho para olhar e falar assim: ó, na casa da Maria houve repartição, então a Maria recebeu terra. Não vamos fazer como a Joana, né? Que insistiu e deu certo, porque... Não. Era inédito. E às vezes você não se levanta porque você consegue olhar para o lado e para o outro, e por não ver milagres realizados acerca daquilo que você precisa, você não pede. Isso quando não declara: não tem jeito. Não, esse decreto sempre foi assim na minha casa, sempre foi assim na minha família. Deus está te chamando para quebrar decretos e protocolos de homens. Não importa quem tenha sentenciado a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: a última palavra quem dá sou eu. Eita glória, bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bênção e não de mal ao teu respeito. Pensamentos que irão fazer com que você conclua e alcance o propósito determinado pelo próprio Deus. Seja você o protagonista da tua história. Se aquelas mulheres ficassem ouvindo a maioria, elas não tinham saído do lugar. Elas tinham aceitado ficar junto com seus tios, ali, né, dependentes. A terra é minha, tá? Na minha casa vai ser como eu quero. Fica sentadinha aí. Se não fosse eu na tua vida, você não tinha nem entrado nessa empresa. Fica sentadinha aí, que se não fosse a minha cesta básica que eu te dou todos os meses, você não tinha nem para comer. Você tem que aceitar essa condição. Quem é que vai te aceitar com a penca de filhos? Quem é que vai te aceitar nessa esterilidade? Quem é que vai te aceitar desse jeito? Você está entendendo? Vai aceitar essa condição até quando? Deus não tem migalha para você. Essas mulheres poderiam ter aceitado essa condição, mesmo porque elas nunca ouviram falar que quem passou para aquele problema teve a restituição, ou teve um consenso, ou pelo menos ouviram a voz delas. Não. Elas falaram: nós somos a primeira a desbravar isso sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Seja o primeiro a se levantar nessa tarde. Não aceite destruição do teu casamento. Não aceite destruição da tua família. Não aceite baixar a guarda sobre essa empresa por conta das promissórias. Levanta a tua cabeça. Coloca o teu problema diante daquele que pode julgar. Não só julgar a tua causa, mas também restituí-la. Deus tem poder de tocar em corações de pedra e fazer com que ele se transforme em carne. Deus tem poder de mudar decretos inéditos. Deus tem poder de pegar os seus pequeninos e colocar entre os príncipes e princesas deste mundo. Deus tem poder de mudar a tua história no nível. Deus tem poder de pegar plebeu e colocar num governo. Deus ainda faz, queridos, independente de uma opinião de uma maioria do que pensam e do que falam de você, Deus ainda faz. Para de ser governado pela opinião da maioria, dizendo que a voz da maioria é a voz de Deus. Não, queridos, isso é antibíblico. A voz de Deus é a maioria. Se fosse pela maioria, José não teria alcançado
o governo. O Senhor está dizendo, se fosse pela maioria, Davi não tinha sequer entrado na arena para lutar com o gigante Golias, porque todos diziam, para de ser fanfarrão. Os próprios irmãos de Davi declaravam, Davi, tu veio trazer a marmita, para de querer se aparecer, Davi, vai embora, não faz vergonha não. Pois é, na maioria das vezes, quando nós nos decidimos posicionar, vai se levantar opositores, pessoas que te desmotivem, que fazem com que você desista. E na maioria das vezes você chama essa pessoa de amigo. Cuidado, porque enquanto o amigo bate no teu ombro dizendo, eu te entendo, fica no quartinho de depressão, eu sei o que você passou, amigo, é verdade. Eles estão vivendo, eles estão voando, eles estão crescendo. Eu quero dizer algo para você, o ponteiro do relógio não para por conta da tua debilidade, não. Enquanto você decide ficar nesse quartinho de depressão, eu preciso lhe dizer algo aqui. O dia corre, vira tarde, vem a noite. Pois é, nós estamos falando sobre a tua vida. Você precisa decidir por você. Porque ficar nessa tenda esperando a família ir te buscar vai fazer com que você morra. Lembra? A mulher estava diagnosticada há 12 anos com uma hemorragia, isolada e considerada imunda pela sociedade. Jesus estava passando pelas circunvizinhanças. Quem tinha mais acesso a Jesus? Aquela mulher ou a família? Vem cá, gente. Se aquela mulher fosse pega fora da tenda, ela seria apedrejada até a morte. Então, quem teria mais acesso a Jesus com tranquilidade e paz era a família dela, que poderia recorrer a Jesus dizendo, Jesus, salva minha prima, Jesus, salva minha irmã, Jesus, já tem 12 anos que a minha família, que a minha irmã, que a minha prima, que a minha sobrinha está lutando com essa enfermidade. Alguém fez isso por ela, queridos? A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. E apesar do risco eminente de ser apedrejada, ela decide, apesar da dor, sair da tenda. É verdade. O outro vai ficar te olhando como coitadinho. O outro já vai ter te sentenciado. Se você pudesse contemplar as reuniões que são mencionadas o teu nome. Sabe a Maria? Minha filha, o casamento dela acabou. Eu vi a guerra, nossa, que eu acho que teve agressão, porque eu vi gritaria de noite. Sabe, o João perdeu o trabalho, coitado, né? Eu sabia que não ia durar, fogo de palha, sabe? Então, quem está do lado de fora está esperando nós sermos devorados pelos leões. Mas a gente que está do lado de dentro, a gente entende que apesar da guerra, tem um Deus que não nos abandona. Tem um Deus que segura a destra das tuas mãos. Tem um Deus que te trouxe aqui para te dizer, já era para tu ter morrido, mas a minha presença tem te mantido de pé. Já era para você ter desistido, mas a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso, tem te mantido de pé. Aleluia! Elas decidiram romper com a prisão, elas decidiram romper com aquilo que a multidão acreditava, elas decidiram romper com os ideais. Você precisa romper com esse protocolo. Tudo bem que ninguém da tua casa, da tua família tenha agido desse jeito. Você será o primeiro a desbravar. Ergue-te, levanta-te, apresenta a tua causa diante do Senhor e siga em frente, porque o Jeová Rafá, Deus de provisão, vai enviar a provisão e o recurso que tu precisa enquanto você caminha. O segredo é caminhar, demonstrar a fé que nós temos em Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu dizer que amo a Deus com o armário cheio é fácil. Eu dizer que amo a Deus, que busca a Deus com a vida próspera é fácil, com o casamento restituído é fácil. Mas Deus muitas das vezes permite ser instaurado vale a guerra para ver aonde está o teu coração, aonde está a tua fé. Demonstre tua fé em Deus e ergue-te mediante este vale,
porque Deus fará o inédito para promover o milagre na tua vida e na tua história. Através da tua atitude, toda a tua geração vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, tendo a vida literalmente transformada. A causa delas era digna diante do Senhor. Elas vão até Moisés, entenda, não vem com gritaria, uma falando, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Veio organizadas. As 5 estavam falando a mesma língua. Porque é bem verdade que com histeria, gritando, tampando o prato, nós não vamos convencer o outro. Não é do teu jeito e nem da tua forma, por isso que tem lhe gerado exaustão. Você acha que vai convencer, você acha que vai mudar. Não, queridos, quem convence, quem muda é o Espírito Santo de Deus. Como seres humanos, nós somos totalmente limitados. Não é na gritaria e nem no tampar de louça e de copo. Acalma o teu coração. E tem gente que chegou aqui que sabe que gritando, que fazendo do seu jeito não tem resolvido. Pelo contrário, tem piorado. Obrigado, Pri. Tem piorado a sua situação. Não é mesmo? Não é verdade? Para com isso. Porque às vezes a gente grita, tampa prato, mas no outro dia tá assim... Ô, amor, vem cá. Olha, quando vê, a gente está ridicularizado na boca do outro. Não, querido. Seja sábia, seja sábio, ó. Apresenta a tua causa diante do Senhor com equilíbrio. As 5 chegaram falando a mesma língua. Com isso, fez com que Moisés a ouvisse, que já era algo inédito. Porque nesse caso, teria que vir um homem à frente representando elas. Mas não tinha quem representasse. Então elas foram com a cara e coragem, com a ousadia que vem do céu. Vamos desbravar algo inédito e nós sairemos de lá abençoados. Para de olhar para a tua circunstância. Porque as circunstâncias, na maioria das vezes, vai dizer não tem jeito, não vai alcançar. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi ninguém atravessar. Pois é, começa a declarar, eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira a desbravar algo inédito na minha casa e na minha família. Eu vou ser a primeira a ver uma família sendo totalmente restituída depois de um vendaval. Eu vou ser a primeira a gerar diante desse diagnóstico médico. Eu vou, Senhor. Começa a profetizar, porque aquilo que você profere faz toda a diferença. Queridos, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Às vezes a gente perde as nossas batalhas porque mal amanheceu o dia. Nós somos o primeiro a declarar a derrota sobre o nosso vale. Diante desse gigante eu já morri. Diante dessa guerra eu já morri. Diante dessa traição acabou para mim. Diante desse diagnóstico não tem jeito. Para de proferir palavras de maldição sobre a tua vida. E mediante esse vale de ossos sequíssimos, começa a proferir a palavra de Deus. Pai, a tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sereis atingido. Pai, a tua palavra diz que o Senhor levaste sobre aquela cruz todas as nossas iniquidades, enfermidades e pecados. E foi pela tua pisaduras que nós somos sarados. Eu sou curada, eu sou sarada pelo poder da palavra de Deus. Começa a declarar. A tua palavra diz que os teus pensamentos são maiores que os nossos. Começa a declarar diante desse vale. Porque tu verás esse vale sendo restituído e transformando em um grande exército. O Senhor está dizendo, não se distraia mediante a crise. Não fique se olhando como coitadinha, porque aquelas mulheres poderiam ter feito o papel de vítima. Meu pai morreu e agora? Agora nós não vamos ter um casamento porque nós não temos pai, nós vamos ter que ficar na beirada das empresas, na beirada das fazendas, pegando as migalhas que caem. E agora? Não, queridos, elas se levantaram. E não levantaram chorando, não, humilhadas, não. Se levantaram, dizendo, se não existe isso,
vai ser a primeira vez que vai existir através de nós. Mas vamos correr atrás daquilo que nós precisamos. Você entendeu? Moisés não bateram na porta delas. Filhas de Zelofeade, vem cá. Aí agora, né? Seu pai morreu, coitadinho. E eu preciso te lembrar que com certeza havia mais mulheres na mesma posição que elas. Porque 40 anos no deserto, muitas perdas aconteceram no decorrer dessa jornada. Só que elas foram as mulheres que decidiram, aleluia, não aceitar aquela condição. Muitos já enfrentaram o vale que você está enfrentando, pereceram, ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque decidiram aceitar aquela condição. Vai aceitar essa condição? Vai ser mais um que vai colocar um ponto final na história que Deus decide colocar a vírgula? Ou vai se levantar mediante esse caos declarando: Senhor, se necessário quebrarei decreto, mas eu creio no meu milagre e na minha vitória. Se levante, porque Moisés não bateram a porta daquelas mulheres. Os tios não foram lá bater na porta delas. E você vê que tinha tios, porque elas são enfáticas em dizer: eu quero uma terra que fica no meio das terras dos meus tios. Ninguém. Então tem coisas que ninguém fará por nós. Apesar da dor, levante-se, porque Deus vai honrar a tua fé. A palavra do Senhor vai declarar que elas foram e em comum acordo. Entenda que para ir em comum acordo precisa se identificar o problema. Eu acredito que você já identificou o problema. E depois de identificado, o que você tem feito para mudar a condição? Ficar de braço cruzado não vai resolver. Ficar contando para os vizinhos ou fazendo com que o outro tenha pena de você não vai resolver. O que vai resolver é você se levantar. E quer saber? Pastor, eu já fiz de tudo para resolver essa condição e nada aconteceu. Já foi para o quarto? Já fechou a porta? Já colocou diante do Senhor? Já chorou? Já falou com Ele com toda a tua alma, com todo o teu coração? Sim? Então cele, declarando: Senhor, é uma nova história. É um decreto que eu estou desbravando, mas eu saio daqui crendo, Pai, que o céu já está operando de maneira extraordinária ao meu favor. Creia que o céu já está operando de maneira extraordinária ao teu favor. Elas foram, mesmo com incerteza, humanamente falando, mesmo sabendo que seria assim, tempo perdido, nem vai ouvir a gente. Elas foram. E às vezes o que falta é isso: nós seguirmos em frente. Às vezes o que falta é nós sairmos do quarto de depressão, sairmos do lugar de comodismo, sairmos desse lugar de coitadinha, de humilhada, de menor da casa. Se levanta, vai, olha aqui para mim. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se levanta. Porque enquanto tu esboça, tu demonstra a sua fé mesmo diante da impossibilidade, o céu se move de maneira extraordinária a teu favor, tu age e o céu reage, aleluia. Nessa tarde de sábado, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: age, porque eu vou reagir, eu vou honrar a tua fé. Elas foram, queridos, quebrando o protocolo contra tudo, contra todos. Elas foram. Chegando lá, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés não só a ouviu, como passou para Deus tudo aquilo que aquelas mulheres pediram. Para parar para ouvir, é só Deus mesmo. É só Deus que reintegra uma prostituta à sociedade.
Raabe ali estava totalmente falida. Raabe ali em Jericó estava condenada a ser destruída junto com a sua cidade. Mas ela decidiu ouvir a voz de Deus através daqueles viajantes que iam prostíbulos contar sobre o Deus de Israel. Sabia o que aquele Deus fez? Aquele Deus abriu o mar para o povo passar seco. Aquele Deus providenciou coluna de fogo à noite, nuvem de dia, foi maná que desceu do céu, foi roupa que não envelheceu do corpo, foi isso, foi aquilo. Ela ficava impactada de ouvir no prostíbulo o que os viajantes falavam. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pã, saudade querida, te amo, seja bem-vinda. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Ela ouviu, a fé nasceu. E mediante a palavra que ela ouviu, ela começou a andar em direção ao milagre dela. Uma prostituta virou uma princesa, casou com o príncipe Salmão e teve a vida totalmente restituída pelo poder da fé. A fé tem poder de mover montanhas. Davi derrubou o gigante não pelo seu tamanho, ou pela estratégia de batalha, ou pela couraça que iria vestir de Saul. Não. Foi mediante a fé. Porque ele olhou para aquele gigante com pedrinhas da funda, diz: tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Começa a exercitar a tua fé. A mulher hemorrágica só rompeu a tenda porque ela disse: se tão somente eu tocar na orla eu serei curada. Ela exerceu a fé. Exerça a tua fé. E como aquelas mulheres, as filhas de Zelofeade, vai em direção ao teu milagre. Fala. Elas falaram: nós precisamos. O nosso pai morreu, mas não é justo a gente ficar sem terra. Fala, abre a tua boca. Porque às vezes você não tem força para falar, para orar. Porque o inimigo da tua alma sabe que quando tu abrir a tua boca, querido, quando tu abrir a boca e articular aquilo que está no teu coração, o inimigo da tua alma baterá em retirada, querido. Basta apenas você falar, esboce sobre aquilo que você precisa e necessita. Elas abriram a boca. Moisés apresentaram a causa delas diante do Pai. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, a petição delas é justa. Dê uma terra a ela no meio das terras dos seus tios. Que mulheres inteligentes. Elas eram mulheres, elas se sentiriam seguras no meio da terra dos tios. Elas não pediram uma beirada da terra dos seus tios. Elas pediram uma terra para elas, no nome delas, no meio da terra dos seus tios. Peça, queridos, e peça direito. Senhor, eu quero a restituição do meu casamento, mas eu preciso da cura da minha alma. Porque se Deus restituir o teu casamento e você não tiver curado, amanhã você destruirá com as suas próprias mãos. Peça, Senhor, eu quero uma empresa, mas me dê sabedoria para administrá-la. Porque se o Senhor te der uma empresa e tu não tiver sabedoria, você mesmo levará essa empresa à falência. Peça a Deus uma faculdade, mas peça a Ele estrutura para você ir todos os dias, não só bater ponto, mas inteligência para adquirir conhecimento acerca dessa faculdade. Peça, mas peça direito. Peça com detalhe. Entenda, queridos. Elas não pediram apenas a terra, que já é algo inédito e favorável. Elas pediram: Pai, eu quero uma terra, mas no meio das terras dos meus tios. E teremos proteção
Abra a tua boca, começa a pedir, peça direito. Às vezes a gente nos vê tão pequeno que a gente fica assim, Senhor, só um carrinho, né? Eu tô pegando boi, só um carrinho. Senhor, só uma casinha, eu tô pegando boi. Queridos, Deus deu o único filho unigênito por amor a você, por te amar tanto. Você acha mesmo que ele deu seu único filho unigênito para te dar as migalhas deste mundo? Quer? O mundo já no maligno, sim, mas o governo está na mão do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor diz: aqueles que atentamente ouvides a minha voz e obedecer, comereis o melhor. É dessa terra, não é do céu, não, é dessa terra. Deus tem o melhor preparado para mim e para você. Mas a gente precisa nos colocar no lugar de filho, como alguém que tem autoridade de abrir a boca e profetizar mediante o nosso vale, obtendo o milagre e vitória, em nome de Jesus. Não aceite a condição, porque a maioria aceitou. Como eu disse inicialmente, tinha pessoas na mesma condição que aquelas mulheres, mas aceitaram aquela condição e tudo bem. Mas não seja você aqueles que irão aceitar a condição imposta pela sociedade, pela família, até mesmo pelo mundo. Deus te gerou nele para quebrar protocolos, para quebrar diagnósticos, para quebrar maldições. É através de você que a tua família, que a tua geração será alcançada. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? A palavra do Senhor vai dizer que é através delas foram desbravado algo inédito, que através delas as mulheres passaram a ter voz e assumir terras. Deus mudou o decreto através do posicionamento daquelas mulheres. Tem pessoas que serão abençoadas por conta do seu posicionamento. Tem pessoas que serão abençoadas por conta da tua decisão. Não dá mais para ficar contando a mesma história, queridos. De janeiro a dezembro é a mesma história. Tem pessoas que te encontram, falam: oi, tudo bem? Quando para ouvir aquilo que você tem que falar, é a mesma história. Você reclamando do João, você reclamando da conta, você reclamando. Tem gente aqui que não precisa nem comprar um novo diário, querida. É só mudar a data, é a mesma coisa, nada muda. Você quer que algo mude? Seja o primeiro a dar o primeiro passo. Muda você. Se aquelas mulheres ficassem como as outras mulheres que aceitaram aquela condição, nada ia mudar. Muda você, o interesse é teu. O interesse era daquelas 5 a não submeter o protocolo naquela ocasião. Elas correram atrás, queridos. Ninguém correram atrás por elas. Elas se levantaram. Elas correram atrás. E por correr obtiveram a sua vitória. E detalhe, da forma qual elas pediram, da forma que elas pediram, Deus fez. Saiba pedir, porque da forma que você pedir, Deus vai fazer. Tá entendendo? Elas pediram: eu quero uma terra, mas não é qualquer terra. Eu quero a terra no meio dos meus tios. Elas foram muito inteligentes. Porque ninguém ia pegar uma mulher para coabitar, para casar, 5 mulheres andando juntos sem uma proteção, sem uma direção. Naquele tempo, elas foram muito inteligentes. Tinha os tios em volta. Para chegar nela, terias que passar pelos tios primeiro. Não eram as mulheres desamparadas. Então não adianta a gente ter apenas terra sem proteção. O Senhor está falando para alguém. Não adianta a gente adquirir coisas neste mundo sem nenhuma proteção. Deus é o guardador da tua casa, da tua família. Se a gente não recorre a Deus, a gente está sem proteção alguma. E sem proteção, filisteus vêm e saqueiam a nossa terra. Sem proteção, a palavra de maldição tem acesso. Sem proteção, desânimo vem, a tempestade vem. A depressão vem, a síndrome do pânico vem. Pastor, você está dizendo que com proteção não vem? Com proteção vem sim.
Porque o Senhor diz que muitas são as aflições do justo. Mas é diferente que se Deus está no barco, você tem a certeza e convicção do teu milagre e da tua vitória. Há uma grande diferença. No meio da crise, Deus nos concede a paz que excede todo o nosso entendimento. Há uma grande diferença. Então que venhamos ter proteção. Saiba orar. Senhor, eu não quero só terra, eu quero a tua proteção. Senhor, eu não quero só um casamento, eu quero a tua presença nesse casamento. A tua presença nesse trabalho, a tua presença nesse ambiente. Porque eu sei que assim eu serei bem sucedido. Aquelas mulheres alcançaram o milagre e a vitória. Eu profetizo que pelo teu posicionamento nessa tarde, você alcançará o teu milagre e a tua vitória. Se você crê nessa palavra, diga: eu tomo posse. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e tem poder de quebrar todo um jugo. Palestra nos corações, Senhor, falando aquilo que eu não pude me expressar através da tua palavra. Eu sei que a tua palavra jamais volta vazia. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, alcançando a divisão da alma junto espírito e medula, apta para discernir pensamento e a intenção do coração. Então visita, Senhor, a Débora, que toma posse da tua palavra. Visita a Roseli, visita cada um que está aqui comigo, Pai, tomando posse e recebendo a palavra que vem do céu. Liberta, cura, restaura, transforma, vivifica em nome de Jesus.